lembra, daí jogou pra fora do país, aí tu vai contar tudo, hein? Aí tem o pessoal que participa já, azar. A gente pode. Vai interagir. Tô bonito? Tá me vendo aí? Tão bonito? Boa noite, pessoal. Girando a bola no ar aqui nesse dia 17 de novembro. Mais um Girando a Bola especial aqui, com presença ilustre hoje aqui no programa. Um irmão meu que a bola me deu. Antes de eu apresentar o homem aqui, quero mandar um abraço para os nossos amigos aqui, os nossos amigos colaboradores aí que estão nos ajudando aí. Teu Crédito, juntamente com a IOD Solar e também Tríade Seg. Crédito consignado, placa solar e todo tipo de seguro num só telefone, 999 28 38 60. 999 28 38 60. E quem entrar em contato com esse número e comprar uma placa solar, velho, ganha o seguro por 1 ano, cara. O Jorge Andrade falou isso ontem na live aqui. Então o pessoal que entrar em contato aí vai ganhar o seguro residencial, hein? Cotisat Rastreamento Veicular, 99405 8404. Retsil Metal Retífica Cilíndrica de Precisão 982 17 11 22. Barbearia do Dinei 997 07 0546. Salgados da Tidoca 995 19 36 35. Turi Santa Rita, o melhor transporte da região, 9944 94141 lá com o Júlio. Arena Futsal do nosso amigo Muca 980 24 26 78. Meta Academia do nosso parceiro Enéas também, 98184 6454. Chimia da Vó Nilva, caseirinha,
985-472-241. Cracker Suspensões e Mecânica 99415-1876. E Sabor Açoriano, lá de Arroio do Silva, nossos parceiros aqui. Todo tipo de tempero, mais de 400 temperos, sem nenhum tipo de conservante, produto totalmente natural. Sabor Açoriano. Logo após terminar esse programa, o Matheus já vai colocar no YouTube lá, Júnior 10 Araújo, esse programa aqui. Agora vamos dar boa noite pro homem aqui, Leandro Weber, meu parceirão, meu irmão. Que prazer estar te recebendo aqui. Já está em casa aqui, né? Que bom, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite. E tá em casa com a gente aí, né? Obrigado, Júnior. Tava devendo. Hoje, né? Hoje deu certo. Deu certo. Para mim também é muito prazeroso, né? Encontrar tua família, mais esse convite. Então, te agradecer também, agradecer as pessoas que compartilham contigo nesse programa, teus patrocinadores, as pessoas que te acompanham, e de uma certa forma te ajudam a colocar no ar e a divulgar todos esses teus projetos. É um projeto que a gente começou devagarinho, e estamos indo devagarinho, mas um passinho de cada vez aí, Deus no comando, e vamos... Eu sempre digo pro pessoal, esse Girando a Bola, o programa que a gente faz aqui, que eu trago alguns amigos, trazendo hoje aqui, não deixa de ser uma homenagem também, né? Pra ti, que tem uma história vitoriosa no futebol, poder a gente contar umas histórias aqui, poder dar risada, mas uma homenagem também por tudo aquilo que tu fez no futebol, né? O futebol eu sempre fui e sempre serei muito grato por ele, né? Então a nossa amizade, ela vem do futebol. Vem do futebol. E muitas outras coisas que aconteceram na minha vida em função do futebol, né? Para mim o esporte, ele sempre abriu portas, então é uma retribuição ao que eu recebi do futebol. E eu já vou te fazer uma pergunta de cara já, então. Porque a gente fala futebol, a gente eu sei um pouco da história, mas eu queria que tu falasse um pouquinho lá do início. Porque tu começou na bola muito cedo. Daí começou? Saí de Torres, né? Do interior de Torres, para tentar o sonho que todo mundo tem, né? Os pais e os meninos, né? Que tentam jogar futebol. E eu saí do interior para a capital, e o Inter me recebeu, e eu comecei a dar meus passos com 14 anos no Colorado. E os caras falam assim, mas o Weber tem uma carreira vitoriosa, o cara andou por tudo, jogou no mundo todo, vitorioso. Mas o cara teve sorte, mas não sabe o que tu passou, porque com 14 anos tu estava deixando a família. Inclusive, né, hoje tu conhece a minha filha, Sim. Né? Minha filha tem 14 anos e vai fazer os 15 anos. Então eu às vezes brinco com ela, né? Imagina se tu tivesse que optar ou tivesse que sair da tua casa com essa idade para ir atrás do teu sonho, né? Então uma coisa que não passa pela cabeça dela, porque ela tem a estrutura, tem a família, tem a mãe, tem a cidade que ela vive, né? Então não basta só jogar bola, né, Júnior? Tem que abrir mão de algumas coisas em função do que tu busca. E eu sempre fui muito criticado, né? Por conta disso, né? Essa tal de sorte, que eu não acredito, eu nunca acreditei na sorte, né? Porque para mim ela não existe, né? Então a pessoa tem que ser determinada, tem que ter competência e tem que aproveitar as oportunidades. Claro que com 14 anos eu não tinha esse discernimento, né? Mas as pessoas mais próximas perguntavam como é que eu consegui. Então só eu tenho a resposta para essas vitórias, né? Porque assim como outros, é muito difícil tu se tornar, porque no início a gente só quer se tornar um profissional, quando muitos ficaram pelo caminho, tu sabe disso, né? Gente boa, né? E lógico, inúmeros jogadores e atletas que tentaram e ficaram pelo caminho, nem sequer se tornaram profissionais, né? Atuaram somente no amador e com muita qualidade. Eu presenciei muitos, né? Todo mundo deve ter alguns exemplos. A gente é uma pena, né? Mas é difícil. Então não é todo mundo que tem talento que se torna um atleta profissional.
E além do talento, tem aquela coisa que a gente sempre falou, que as pessoas, hoje é muito mais comum, que é aquela dedicação, a parte de abrir mão de muitas coisas, e parte física, treinamento, essa coisa toda aí, porque tu abre mão de muita coisa, né? Então É, não é só o talento, tem o talento, mas é também a dedicação, né? porque hoje a gente ouve, né? O futebol ele está muito físico, É, é muito dinâmico, mas eu discordo um pouquinho, né? A evolução do atleta, né? Do esporte, ela existe. Então, hoje o atleta ele tem que se adaptar. A gente não pode fazer comparativos de anos atrás, né? Que era diferente, a preparação era diferente, até a preparação mental, né? é A diferente. psicologia entrou dentro do esporte. Então, tudo isso tem que levar em consideração. E hoje os meninos, os atletas, eles já estão tendo um suporte muito grande para se tornar um profissional. Então, é diferente. A gente vê a precariedade no interior, ela continua sendo a mesma. Com algumas coisas que mudaram, né? Mas é muito difícil, né? Eu acompanho bastante a mídia, o que é falado é só da Série A, né? É. Então a gente sabe que outras divisões tem bastante profissional ali que merece ter atenção, mas infelizmente isso não acontece. Isso é a mesma coisa que tu falou, tu foi muito bem, porque o interior continua da mesma forma, as dificuldades que teve. Mas eu te quero fazer mais uma pergunta, então. Sai do Inter, e aí tu veio para Aimoré? Isso. Daí foi quando a gente se conheceu lá, com, acho que era o juvenil do Renato, se eu não me engano. Isso. Tu era lateral direito. Exatamente, Aí tu perfeito. veio para Aimoré, foi quando a gente se conheceu no Aimoré, tu vê, isso já estamos falando em... Bom, não vou falar quanto tempo, mas é um bocado de tempo. Então hoje é bem como tu falaste mesmo. Hoje é uma grande oportunidade de agradecer. O Renato, ele foi assistir, 2013 ele foi no Olímpico assistir Bolívar e Grêmio. E sim. ele me acenou. Então eu não sei se ele está... Né, lá de Portão, Renato de Portão, né? Isso, exato. Então essas são coisas que marcam, né? Uhum. Então são pessoas que passam. Aí eu saí do Inter, né? Voltando ao assunto, eu saí do Inter e como eu já tinha 2 amigos que vieram para cá, a única certeza que eu tinha é que eu não queria voltar para casa. Sim. Que eu achava na minha cabeça que o meu sonho ainda não tinha acabado. Eu não tinha muita condição, né, de ir atrás dele, mas eu disse, eu não vou voltar, eu vou tentar. E foi onde eu vim para o Aimoré com imensa dificuldade, imensas. Eu lembro. E aos pouquinhos eu fui indo, né? Fiquei durante um bom período e aí foi o clube que me profissionalizou. E ali de Aimoré tu chegou ali com 15, 16 anos? Não, foram 3 anos na base do Inter e aí eu cheguei em 91. 91 lá. E aí tu fez aquela base ali, fez juvenil, júnior e chegou no profissional. E tu vê... e daí tem uma dificuldade maior, tu tá saindo do Inter com uma estrutura, e aí tu tá indo pra Aimoré, porque na época é muito precário, né? A parte da concentração, aquela coisa toda. É aí que eu digo, que eu me refiro àquela questão que não sabe o que tu passou pra chegar onde tu chegou, né? Eu vou te relatar, poucas pessoas sabem, né? Como tu é Sim. um amigo e irmão, então o meu tio, que veio com a minha mãe sempre acompanhava muito. Meu pai era mais do mato, assim, né? Não tinha muito acesso à cidade, ele de vez em quando ele participava. Minha mãe que vinha mais dar um suporte, até como mãe. E uma dessas vezes o meu tio veio junto, meu tio Sidney, e eles vieram aqui. E lógico, ela por ser mulher não acessou a concentração, Sim, né? Onde nós morávamos ali, que tu conhecia muito bem. Sim, sim. E o meu tio foi. E aí quando o meu tio foi embora, ele foi chorando. Porque ele relatou para ela as condições que nós vivíamos. E passou uns 30 dias, a minha mãe fez uma proposta para me voltar ou para que eu mudasse de ambiente para viver. Eu falei, não, o ambiente que eu tenho é esse, o clube proporciona isso e eu não vou abrir mão do que eu quero. Então isso são coisas que somente eu e a minha família que a gente sabe, né? Então, períodos muito difíceis, né? Eu lembro, falando do Aimoré, por exemplo, hoje a gente vê o Rogério. Rogerião, grande uma Rogerião. ascensão enorme, né? Então,
92, o Rogério treinava conosco para manter a forma. Isso, não sei se muita gente sabe, né? Então, porque ele tinha o sonho, até foi cotado para ir para o Inter, ele não foi. Teve algumas coisas que não aconteceram na vida de atleta profissional e que agora estão acontecendo. Então, são coisas que as pessoas, por exemplo, quem não conhece o Rogério, quem não conhece muitos, né, que ascenderam, acham que é fácil, mas não é fácil. Exatamente, quando tu falou, daí tu veio para Aimoré com toda a dificuldade, aí entra a persistência, né? Tem muitos, e tu conheceu, a gente conheceu muitos, que no primeiro obstáculo, e o obstáculo tinha todo dia praticamente, Exato. muitos com qualidade, no primeiro obstáculo não já voltava para casa, não conseguia, né? Eu lembro da nossa época, porque os meninos, né, os guris eram cobrados da frequência no treino. Sim. E muitos deles não tinham condições de vir treinar. Então, como é que tu vai cobrar a frequência de um menino, né, que ele não consegue, ele não tem condições, os pais também não têm condições. E a gente era todos os dias isso, né? Como tu disse, todos os dias aí chegava não tinha comida. Então, quando nós nos encontramos para bater uma bola no Master do Aimoré e tal, e aí o Guilherme, ele me trouxe um relato que eu achei muito interessante. Porque ele, na época do Júnior, recebeu essa oportunidade de trabalho fora do futebol. Fora do futebol. E ele fez a opção. Através do futebol ele teve a oportunidade. Exato. Então, é interessante, né? Então, por muito que se diga que talvez o Guilherme não teria condições de jogar no profissional, eu não sei, a gente não sabe. A opção dele, naquele momento, ele foi ir para o outro lado, mas, com certeza, se perguntar para ele hoje, eu gostaria de ter jogado profissionalmente, né? E tinha potencial, era um baita atuante, né? Como muitos outros, né? Vários outros que as lesões, né, interromperam e que é uma coisa triste, né? Uma coisa triste. Não depende, né, muito do atleta, ele se machucou, ele teve uma lesão grave, ele não conseguiu render, ele não conseguiu voltar, né? Isso é muito comum, né? Porque na época, hoje, a parte clínica hoje também está muito moderna hoje, né? Antigamente, tu fazia uma operaçãozinha de menisco ali, tu ficava 3, 4 meses. Hoje é 15 dias, 20 dias, tu tá treinando já. Isso é a modernidade que a gente tem que se adaptar. E que bom, né? Que bom que isso acontece, né? Porque quantos atletas lá dos tempos antigos interromperam, né? E eu digo pra ti assim, eu tenho certeza, essa pergunta que eu vou te fazer, eu tenho certeza da resposta já. Vários desses meninos aí que a gente estava, dos amigos nossos que se criaram com a gente ali, eu tenho certeza que tu no profissional jogando, talvez esses aí eram melhores, esses aqui que não chegaram, talvez fossem melhores dos que tu jogou, vários que tu jogou. Mas aí entra a persistência, entra a questão da preparação, das condições. Eu tive o seu Abílio, né? O seu Abílio dos Reis, que muita gente conhece. E a história do Dunga, quando o Dunga chegou, que ele foi lapidando, era mais fácil ele fazer um gol de falta que um de pênalti. Tamanha a força que ele tinha. Sim. Então, ele contava sempre essa história, que foi moldando também. Então, talvez, né, no ano lá de nascimento do Dunga, que ele jogava, ele não fosse o melhor atleta. E eu posso relatar muitos outros que não eram os melhores atletas, mas a persistência, a repetição, a dedicação, isso faz parte de um atleta profissional. Claro. E aí porque daí tu tinha a tua rotina de treinos, então tu sempre foi um cara que se dedicou muito ao treino, até porque tu não estava em casa, então tu te dedicou realmente ao futebol. Isso também era uma diferença, né? Eu sempre tive o incentivo do estudo, né? Então eu estudava de manhã, uma coisa que era incomum, porque a maioria não estudava. Sim. Ou estudava à noite. Eu estudava pela manhã, à tarde eu treinava, por exemplo, aqui no Aimoré, e à noite eu treinava vôlei. Pois é. Então, ajudava muito. Mas não tem nada a ver, não é que tem alguma coisa a ver os fundamentos, mas eu estava sempre em atividade, entendeu? Parte física, sempre me dedicando. E eu lembro que eu fazia muito trabalho extra. Hoje a gente não pode, né? Eu acredito que os profissionais hoje eles já excluiu mas eu fazia muito. Então, as dificuldades,
Eu me lembro do Jorge. Jorge, pô, jogamos esse tempo, ano passado Isso. jogamos bola com ele. Eu lembro ele, após treino, fazendo trabalho de condução, que ele conduzia muito bem, né? E usava muito bem as duas pernas para jogar bola. Então eu me lembro muito dele, eu repetia o que ele fazia, muitas e muitas vezes. Então, embora eu fosse um zagueiro, o Jorge era um meia, né? Um meia com qualidade. Sim. E muitos outros exemplos, né? A gente vai ficar falando de cada uma. Aí tu profissionaliza no Aimoré. E quanto tempo fica no Aimoré como profissional ali? 94 era o meu último ano, né? Naquela época existia a lei do passe, que depois não tinha mais, né? Sim. E 94 eu era júnior ainda, mas eu já estava trabalhando como profissional, eu já recebia do Aimoré, né? Então eu já tinha uma perspectiva quanto ao meu ingresso no profissional, né? Então para mim, às vezes eu não recebia, né? Normal. Demorava um pouquinho. O mês não tinha 30 dias às vezes. Mas eu já estava no profissional, já treinava com eles, eu descia só para jogar com o seu Ney, né? Tinha outros também, né? Sim. Tinha outros meninos que faziam o Leone, o Camilo, o Lindomar, eu acho, tinham 5 ou 6 atletas que também estavam na mesma condição que eu, né? Sim. E talvez tinham até muito mais qualidade para se tornar um profissional e a gente sabe que é difícil, que alguma coisa aconteceu que não aconteceu, que eles não se tornaram. Tu sabe que semana passada, acho que foi 15 dias atrás, aqui o Testa teve aqui, ele e o Alex. Aí quem estava assistindo o programa com a gente era o Teobaldo. Grande, Teobaldo deve estar nos acompanhando. Teobaldo. Um abraço para ele aí, o Bajo. Hoje é mais uma oportunidade de mais um agradecimento, né? Esse cara eu devo muito. E é por isso que eu digo, esse aqui já acaba sendo uma homenagem, porque tu começa a lembrar das pessoas e as pessoas estão ali acompanhando. O Teobaldo estava nos acompanhando aquele dia e vai nos acompanhar também aqui. Aí o Testa falando, o Alex falando, comentando, e se entregaram. Que eles falaram assim, nós estávamos subindo a lomba da Unicinos, passou um ônibus, e se agarraram no ônibus e passaram a lomba. E passaram a lomba de ônibus, ou de carroça, ou de bicicleta, para enganar, ou atalhavam. E aí a gente comentou aqui, a cabeça que a gente tem hoje, talvez não fizesse isso, porque a gente está prejudicando, não era o Teobaldo, está prejudicando a gente. Exatamente. Porque na hora do jogo lá, na hora de jogar, tu tinha diferença da preparação física. E tu sempre foi um cara que te dedicou na parte física também, né? Sempre. E eu lembro desses episódios, eu sei de todos que pegavam carona no ônibus, na subida. Na subida, daí desse outro ali desceu. Tinha um campeão que ficou ali, ó, tem a loja da Leroy, ficou ali do ladinho, escondidinho. Eu sei de vários. E eu nunca tive esse perfil, né? Eu sempre tive não querendo puxar o saco do Teobaldo, né? Mas eu gostava, eu sempre fui, né? Mesmo depois profissional, eu sempre treinei muito, trabalhei muito. E achava que aquilo ali era uma ferramenta para me ajudar. Claro. E tu precisava dentro da parte física, né? Exato. Eu lembro no Inter que o Caico não, ele roubava também, né? Mas ele tinha muito talento. Por isso que sobressaiu. Isso. E tinham outros que iam na onda do Caico, que ficaram pelo caminho. Claro. Mas tinha uma qualidade enorme, né? Porque lá no Inter a gente reunia mais qualidade, né? Não que o Aimoré, a gente fez milagre, né? Em 94 a gente fez milagre, né? Porque terminar entre os 6 do estado, né? Uma condição que eu sei bem a condição que nós treinávamos. Né? A gente acompanhou bastante. O seu Ney fez posso contar? Pode contar. O seu Ney, pela campanha, o seu Ney fez um peixe, tipo um escabeche. Eu gosto muito de peixe. Sim, né? de torres. Teve gente que comeu aquele peixe que quase morreu. Eu não lembro dos nomes, mas o seu Ney e a Cláudia fizeram, né? Recepcionaram nós todos. Não sei se tu lembra desse episódio. Sim, eu lembro, sim. Então foi muito legal, cara, confraternização pela campanha, né? Na época foi logo, eu acho que Boba Jeremias estava entrando, né? Isso, exato. Boba Jeremias entrando. Eu lembro que tinha até um bichinho para nós, dos juniores lá, que ela ficava... Uma época muito boa do Aimoré ali, a gente fez um campeonato muito bom, enfrentamos de igual para igual, Grêmio e Inter, claro. As forças do estado, lógico que no momento decisivo ali, talvez aí sobressaiu a qualidade deles, mas foi tinha um grupo muito bom ali, né? Tinha bastante gente com qualidade ali. Seu Ney fez um trabalho, Teobaldo Carabajal. Então, colocaram um pouquinho de investimento, né?
porque daí entrou essa empresa. Pode falar? Né? Pode falar. Jeremias e nosso diretor, como é que era? O Roberto? Roberto. Mais um carequinha, que eu não lembro o nome mais. Aí um pouquinho de investimento. Eu lembro que a gente ficou até feliz, né? Porque até a condição de trabalho, a condição de fardamento... Mudou bastante, mudou tudo. Mudou bastante e a gente deu um retorno, né? Um retorno. Não sei se era o que eles esperavam, né? Se o que o clube esperava, mas sempre tem um retorno, né? É bom investir, base... Eu gosto muito da base, né? Acho que é um caminho para todo tipo de esporte. Sim, e a base é um caminho legal. Porque a base tem aquela coisa que a gente falou esses dias aqui, a base, além de te trazer condições, daqui a pouco tu vendeu um atleta, daqui a pouco tu paga 2, 3 anos de folha de pagamento na venda de um atleta. E outra coisa que eu acho importante também da base é a identificação com o clube, né? Porque quando tu subiu o profissional, tu vestia a camisa do Aimoré porque tu estava identificado com o clube, tu trazia o torcedor e a gente via o jogador da base, tu era da base, aquela vontade de ganhar. Eu acho que isso conta muito também, essa questão, né? Apesar de não ser da cidade, né? Eu, durante anos aqui convivendo, eu me formei aqui, né? No ensino médio, e eu tinha um carinho, né? Sim. E respeito também e gratidão pelo clube que me deu a condição de virar profissional, né? Então, eu sempre falei e sempre vou falar do Aimoré, né? Sim, faz parte da tua história, né? E aí sai do Aimoré depois e vai seguir, daí segue Brasil e... comecei a peregrinação que todos, né, diante da dificuldade e que nem eu falei, a lei do passe ela era muito difícil, né, porque as oportunidades surgiam, às vezes o clube não estava compatível com as oportunidades, ele não liberava, né, e isso me prejudicou em alguns momentos, né. Então, para te ver que não é a questão técnica, tática, né, porque existia a oportunidade do clube poder vender, né? Mas, interior para interior não existe venda, né? Esse patamar não tem como faturar. Então, eu tive dificuldades até que eu fui vendido pelo Aimoré. Não sei como é que é a história do Aimoré depois, eu sei que ele ficou 10 anos inativo, né? Sim. Eu não sei se tiveram outros atletas que foram vendidos, mas eu fui vendido pelo Aimoré, por incrível que pareça. O Aimoré me vendeu, porque a gente sempre conversava com o falecido Heitor Halbert, né? E com outros integrantes. Mas a gente precisa ter o retorno do teu investimento. Como se tivesse um grande investimento, né? Lógico, sempre tem um investimento, né, em qualquer atleta. Mas eu fui vendido pelo Aimoré. Foi vendido para onde? Pro Guarani de Venâncio. Guarani de Venâncio. Na época o Guarani de Venâncio era forte, né? Isso, exato. Um clube que pagava religiosamente em dia. Dentro do estado ele tinha moral, né? Então eles pagaram para que eu fosse para lá. Te compraram. Isso. Depois dali tu já foi subindo já. Eu fiquei jogando aqui no interior, né? Até que surgiu a oportunidade de ir para o Rio, que eu acho que sempre orientei todo mundo que me perguntou, porque o Rio de Janeiro, né, e São Paulo são dois estados que têm uma visibilidade muito maior até hoje. Então eu entendi que era uma oportunidade de estar em outro estado, de repente tentar uma nova sorte. Uma nova sorte. E foi bom, a minha ida para o Rio financeiramente foi bom, não era um absurdo, mas em relação ao que eu recebia aqui no Rio Grande do Sul era bem diferente. Só que lá, através de um estadual, eu consegui ir para a Europa. Sim, isso aí. Através de empresários, lógico, né? Mas, esse clube que fez isso, eu voltei, joguei outras vezes. Quando eu pedi outra vez, porque que eu tinha parado de jogar bola, que eu estava tentando uma carreira fora do futebol, eles me abriram as portas. Então, isso é muito gratificante, né, Júlio? Claro. Isso é bacana, porque hoje tu olha para trás ali, tu vê várias portas abertas. Por onde tu passou, tu deixou a porta aberta. Isso é gratificante também, né, cara? É legal, né? Porque não tem como a gente agradar todo mundo, mas eu sempre procurei ter uma conduta para isso, né? Sim. Para que as pessoas, a gente não sabe o dia de amanhã, num outro momento, pudesse ser ajudado. Como eu fui. E aí tu vai para a Europa. Aí a Europa, ali eu me lembro. Tu foi para a Suíça primeiro? Fui emprestado. Foi emprestado para a Suíça. Essa foi a dinâmica que o Guarani de Venâncio encontrou
E aí eu fui emprestado, depois voltei. Depois, quando eu fui para o Rio, eu fui para Portugal, né? Portugal. Através de empresário. Né? Aí a gente vai sempre batalhando, né? Porque às vezes até as pessoas me cobravam, né? A questão financeira, né? Porque quando tu fala que é jogador de futebol, todo mundo acha que tu tem muita grana, né? Sim. E a realidade é bem diferente. É bem né? diferente. Hoje eu acompanhei agora, né? Lógico, eu não estou inserido dentro do futebol, mas a contratação do alemão pelo Inter, né? Então, eu torço por alemão. Eu nem conheço ele, talvez ele nem me conheça. E eu torço por ele porque, ele estava aqui no interior. No interior, Novo Hamburgo, tá? Novo Hamburgo, disputando o gauchão, como muita gente fez durante a vida. E ele saiu do Novo Hamburgo para o Inter. Então, pouquíssimos cara. tiveram essa oportunidade, né? Raros casos, né? Então, é legal, cara. Eu torço por ele e tomara que ele se desenvolva mais ainda, né? Tomara que o Inter dê, ou sei lá, continue a carreira nesse nível, né? Porque ele foi muito bem, fez um Campeonato Brasileiro bom aí. E é bacana mesmo, como tu falou, é bacana, não tinha me tentado isso aí, porque como é bacana tu ver um atleta que saiu da onde nós passamos, porque nós passamos por isso aí. E o nosso sonho era chegar também lá, né? A gente vai se remeter ao passado, por exemplo. Quantos de nós, eu, tu e muitos outros, não queriam ter essa oportunidade? Eu lembro do Rogério, que o Rogério estava cotadíssimo para ir para o Inter e não foi. Isso foi meio que frustrante. E outros, né? Que cada um deve ter seu caso aí, deve ter a vez que foi ventilada a possibilidade de ele atuar numa grande equipe, né? Que é o que a gente queria, né? O que todo mundo queria, né? Então, eu também queria, né? Por que não? Mas eu sei que a dificuldade é enorme, não sei se é um preconceito, porque jogadores... Esse ano eu acompanhei o Campeonato Gaúcho, lógico, não na íntegra, né? Como a gente vive, assim, como eu vivi, né? O Ipiranga de Erechim com jogadores ali, e eu esperava que a dupla Grenal levassem esses jogadores. Foram cotados, inclusive, né? Só para dar um incentivo para quem joga no interior, sim. Né? Para aquela meninada que está subindo, para que eles possam ter uma perspectiva de um dia, fulano de tal, o alemão, o ciclano, Beltrano, daí parece que o meia do Ipiranga de Erechim foi pro Bahia. Então, os dois laterais, né? Tinha os dois laterais que estavam cotados do Grêmio Inter, mas lateral esquerdo, direito, né? E nenhum dos dois não... Pois é. Então, aí tu vê um atleta que joga aqui em Erechim, né? Onde eu atuei muitas vezes, né? Sim. Foi lá para Bahia, também subiu com o clube, né? Entendeu? E foi bem. Não sei qual foi a campanha dele lá também, mas isso é legal, né? Para o atleta, financeiramente, deve ter mudado o patamar dele, com certeza. Né? De pagamentos. E entra a questão de preconceito, um pouco também tá no interior aqui, né? E muitas vezes acontece o jogador ir pro Bahia, vai depois o Grêmio e o Inter vão lá buscar, depois que já passaram, né? Não pegam aqui direto, vão pegar lá fora depois. Exatamente. Isso quantos? A pessoa que me levou para o Rio, um dos empresários, ele tinha buscado o branco, porque o branco não passou, né? Sim. O branco foi de Bagé direto para o Rio, para o Fluminense. Então existe isso aí. Sempre existiu, acho que sempre vai existir, né? Sim. E aí eu torço muito pelo interior, né? Porque eu tenho minhas raízes do interior, eu sei quais são as dificuldades, né? Tanto aqui como em outros estados que eu joguei. Então eu torço muito por esses atletas, por essas famílias que sonham juntos, né? É muito bacana isso aí. Eu tenho uma historinha, vou contar rapidinho uma historinha com o Weber aqui, depois tu vai falar um pouco mais dessa história, porque é uma história que a gente sempre comenta aqui em off, né? Quando a gente se encontra para comer nossa carninha, bater nossa bolinha. Uma vez eu estava em casa assistindo, acho que estava no Volta Redonda, acho que era um sábado, domingo, não me lembro agora, assistindo o jogo, aí eu olho o Weber, capitão do Volta Redonda, no outro lado, Vasco da Gama, baixinho Romário do outro lado. Tu marcou o homem? Tentei. Era difícil, né? Não, é sensacional, né? Romário isso é uma experiência única também, né? Isso. Maracanã e marcar Romário isso aí fica uma coisa que fica marcada. Esse é um dos troféus. Mas ele fez gols de mentir? Dessa vez não. Mas ele ameaçou bastante. Aquele jeitinho meio morto dele, daqui a pouquinho eu olhava ele.
todo mundo falava a mesma coisa, mas era o estilo dele, né, O estilo Júnior? dele. E resolvia, né? E ele era letal. Não tinha, Não tinha. E ele fazia uma movimentação que poucos faziam. Eu marquei, né? Sim. Então eu corri muito atrás dele e de outros. Tinha uns que corriam bastante, mas não eram tão efetivos quanto o Romário. Vamos deixar uma chance, ele tava... Uma chance era. E a maneira com que ele se posicionava era interessante. Cara, era interessante. Depois a gente tinha acesso aos vídeos, né? A gente ficava vendo, eu até vendo o meu posicionamento, a maneira com que eu, às vezes, era envolvido por ele, né? Então, pra gente aprender um pouquinho, mas o homem era fantástico, cara. Eu lembro que tu falou que tu marcou também um cara, que quando tu viu o cara também era demais, e o cara fez o gol de cabeça, eu acho, Viola. Viola, impulsão, eu por ter vindo também da escola do vôlei, né, e eu treinava muito, eu achava que a minha impulsão não era boa, e a minha posição com zagueiro, eu tinha que ter uma boa impulsão, né, Sim. a minha estatura e a impulsão. Aí eu joguei contra o Viola, amigo, Felipe cruzando. Já é uma bola diferente. Com a mão ele cruzava. A bola já é diferente. Viola subiu, eu subi pra caramba, eu acho que deu 1 metro acima do que eu subi. Cara. Imagina, cara. Não tem. São os caras diferentes mesmo. Que nem eu falava na Memorezinha, comendo arroz, feijão e ovo, não tem como subir com os caras. Não tem, né, cara? Essa é a diferença. Mas eu imagino assim, ó, a experiência, a tarimba que isso dá pra ti, né, como jogador, tu poder enfrentar esses caras, né? Esse Vasco que tu falas é o Vasco de 2000, né? Só os top. Que foi na Libertadores, né? Teve uma campanha. E nós tomamos 3 desse time aí. E eu falo, é o que eu tenho que falar, é a realidade, né? Mas assim, ó, é jogo de verdade, né? Maracanã. E só jogadores bons, claro. Né? Só jogadores bons. Jogo bom de jogar. Jogo bom de jogar. E esse é aquele jogo que a gente fala assim, quando tu chegou lá no Aimoré, no Juvenil da Aimoré, aquele jogo assim que tu sonhava, pô, jogar no Maracanã um dia, e aí se realizou jogando contra esses caras, né? Porque quem vive esse patamar aí de Série A, de grandes palcos, eles sempre brincam, né? Se tu diz que é jogador, se tu não jogou no Maracanã, tu não é jogador. Não é jogador. Não fala que é jogador. Sim. E eu sempre fui muito tímido quanto ao que eu fiz ou deixei de fazer, né? E isso a gente aprende, né? Uhum. Então, foi jogador, mas puxou os fiozinhos lá para bater o escanteio, ou entrou no Maracanã, porque é diferente. É diferente. diferente. Aquela, assim, o ar é diferente, assim, o ambiente, né, do Maracanã. A gente hoje se arrepia vendo jogos, muitos jogos que a gente assiste, imagina jogando, ter a oportunidade de jogar, né? É uma atmosfera que eu não vivia todos os jogos, sim, né? Eu jogava no interior, eu não vivia todos os jogos. Então, imagina o profissional que vive todo o Flamengo nessa fase aí que tá, né? Então, Maracanã lotado direto. Todo jogo é. Tu imagina, isso aí dá um know-how, né? É uma diferença pro atleta. Sim, a tarimba que dá. Cara, aqui, ó, Lucia Araújo botou boa noite, Júnior, nosso amigo Weber. Boa noite, Lucia, mãe, tá sempre nos acompanhando. Tiata Araújo botou boa noite, cruzada, grande abraço pra vocês. Lucia botou live muito especial hoje, parabéns. A dona Niva botou boa noite a todos. Boa noite, dona Niva, obrigado por estar com a gente. João Luiz Soares, lá de Novo Hamburgo, Jaiminho. Botando boa noite, meus amigos. Jaiminho de Novo Hamburgo, grande abraço. E eu estou aqui também com uma pessoa que tu vai te lembrar de alguma história dessa pessoa aqui que está participando lá de Santa Catarina. O Hildo Araújo Patti. Hildo Araújo. Nosso goleiro. Excepcional goleiro. Fomos campeões na Paraíso. Campeões com Patti de goleiro. Imagina o que nós tivemos que Foi a maior conquista da tua carreira, isso? Foi uma das maiores conquistas da minha carreira e um dos maiores prazeres com aquela equipe maravilhosa. Tu lembra da equipe? Lembro, cara. Patti, Eduardo, se despedindo já, né? Porque faz 25 anos que ele se despede. Estão marcando uma despedida agora pra esse ano pra ele. Outra? Outra. Antes eu tenho que agradecer a audiência da Dona Luci, né? Sim, essa aí é fantástica. Essa aí é fantástica. Depois eu vou contar do peixe que nós fizemos. Essa aí é fantástica também. A Carla tá ali, se lembra disso aí. Foi um que dia, né, cara? São as histórias que ficam, né? Nós tínhamos ali Patti no gol, pai, eu, tu, Dedé. Dedé jogava de verdade.
Que time maravilhoso. Depois Tinha mais, o Cal. Cal, o canho- Rodrigo. O canhoto aqui de Sapucaia que jogava Cláudio demais. Freitas. Cláudio Freitas. Que time nós tinha, né? Tá louco, tio? Como é que não ia ganhar, né? Ah, nós somos campeão na Paraíso. Acho que foi a maior conquista do Weber no futebol. Foi o É. Paraíso, não eu, podemos era, deixar de falar. eu era o cara mais fraco desse time, Tu era? tecnicamente. Mas era o que mais Analisa. Era o que mais É o que corria. mais corria, eu tinha que compensar, né? Eu me lembro de uma coisa. Eu me lembro de uma situação aqui. Que nós corríamos pro ataque. Nós íamos pro ataque, o Weber zagueiro, ficava mais atrás. E aí daqui a pouquinho ele olhava, tinha que marcar, tinha que correr, tinha que olhar o Pati no gol com aquela cara desesperada. Nós tínhamos que fazer de tudo pros caras não chutar gol. Mas era um momento, cara, que momento maravilhoso que a gente viveu, né, cara? Isso aí fica pra história, né? É show, né? Ah, Poder estar relembrando hoje aqui com esse... na beira esses da praia. beira né? da praia. Com a família reunida, né? Família reunida. Família reunida. Esse time era praticamente a família. Era né? a família. Conhecidos de vocês, né? É por isso que eu sempre também vou falar bem, sempre agradeço muito ao Aimoré, porque foi através disso, né, do Aimoré que a gente pôde, que a gente fez amizade. Tu levou o falecido Robinho uma Robinho, vez, né? falecido Robinho. Então, pra te ver, né? A Olha gente quantos passaram? estendeu, né? Estendeu aquele convívio aqui da cidade da de São cidade. Leopoldo, né? Isso aí fez uma amizade. É. E amizades verdadeiras, né, cara? É, Que ficaram levou pra vida. ele, a esposa dele. Esposa. O grande falecido Robinho também, um Isso. grande fantástico Né? também. Fantástico. Eu vou contar uma. Posso contar uma? Ah, mas com certeza. 91, falecido Negrinho me levou. Vou buscar o Torres pra jogar aqui no Amador, né? Sim. E eu no profissional, eu tava no Aimoré e o Aimoré, não sabia se eu podia e tal, daí não, pode ir, porque tá inativo, tu joga aí. Aí o Negrinho me levou. Aí um jogo contra o Testa e o Robinho, que não era Testa, né, que era jogador, né, Deus o livre chamar ele de Testa, né. Fica bravo? Alexandre, goleador. Alexandre, goleador. Ele metia gol, né? E aí fui jogar e aí tem que marcar o zagueirão. Daí quando eu vi eu não conseguia cabecear no escanteio a favor. Eu digo, mas alguma coisa tá errada. E o Negrinho me cobrava, mas não cabeceei uma bola. Mas o Testa me marcava e o Robinho me segurava nas minhas pernas. Cara, incrível, cara. Eu não conseguia. O Robinho batia na cintura? O Robinho batia na minha cintura e ele metia aqui o Miguel e o Testa me marcando. Eu não cabecei uma bola a favor. Não tinha VAR na época? Não tinha VAR. Aí não dava pena. Não, 91 lá no Obras, como é que vai ter VAR? E mesmo com o VAR, tu acha que os caras Eles quebravam tudo. Eles quebravam tudo lá, cara. Mas aqui... O VAR era o Alex e o Leone. O Leone, esse aí também é outras feras, né, cara? Era só o que eles queriam, era a favor da casa, sempre. Cara, e uma coisa que a gente sempre fala, porque tu teve a passagem, tu passou por os três. Tu passou pela várzea, passou pelo amador e passou pelo profissional. É muito diferente um do outro, né? É, né? Tem. Não tem como. São contextos, né? São contextos diferentes, né? Então, as pessoas até me criticavam, até isso eu tive preconceito por atuar. Mas eu respeitava, né? As pessoas quando me convidavam para jogar, eu respeitava elas pelo convite. Às vezes eles me pagavam. Quando me pagavam, eu procurava ser o mais correto possível, porque estavam me pagando. Né? Investimento, então, né? Então, eu sempre tratei dessa forma. Eu sempre tratei, mas é bem diferente, né? A conduta, a maneira com que as pessoas se portam, né? Então, é outra coisa, né? Outro mundo. Aí eles fazem aquelas comparações, né? Que a gente não... Eu tenho que sempre comentar, porque eles sempre me perguntam: mas fulano joga muito, joga demais, sabe? Só que são outros contextos, né? Então, o cara é o jogador do final de semana, ele é o jogador daquele momento ali, né? Então, talvez ele não consiga, porque eu já vi em outros casos, assim, o atleta que se destacou no amador, ele foi alçado ao profissional e ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu desenvolver porque a carga de treino era muito forte e tem outras nuances, né, Júnior, que acontece atrás de um atleta e tal, que não dá para explicar, né? Eu não posso... Eu falo muito das minhas experiências, né? Nas minhas dificuldades e o que eu vivi e daqueles atletas que eu convivi. Agora, assim, fazer essas comparações, eu acho que não cabe. É difícil, né? Não cabe. Cada um tem mais... Quando tu falou, né? Cada um tem um... É diferente, né? É diferente. Cada um rege de uma maneira também. Não tem como... Tu vai pegar uma equipe, né?
do interior da Bahia para competir no Maracanã, ele vai sentir, né? Vai sentir, não tem como. Por mais que se prepare, tu vai pegar uma equipe que não está acostumada, que vem da terceira divisão nacional, que vai enfrentar a Copa do Brasil, pô, é diferente. É diferente. Nós disputamos a Copa do Brasil em 2006 como um time do interior, um time do Rio de Janeiro. E a gente conseguiu ter uma campanha, mas a gente via dentro dos jogos a dificuldade que nós tínhamos para conseguir. Então foi uma série de fatores que fez com que a campanha fosse histórica, entendeu? Sim, mas a diferença existe. A equipe que eu disputava tinha cinco atletas, 5 jogadores que participaram a vida toda da Série A. Então as outras equipes respeitavam nós. Eles não respeitavam, talvez, a nossa equipe tanto quanto esses profissionais, entendeu? Sim. E isso fez uma diferença. Isso faz uma diferença quando se trata de um jogo mata-mata. Sim. Né? São 90 minutos ali, às vezes 180 no caso, mas 90 minutos aí que tudo pode acontecer. Pode acontecer num jogo. Por isso que às vezes essas surpresas, né? Que nem o Inter, esse ano aí. Olha só, o Inter perdeu para um time do Rio Grande do Norte. Sim, um Globo esse, né? Exato, daí tu vai fazer um comparativo dos 2 semestres. Foi vice-campeão brasileiro com uma campanha irretocável, né, com o Mano Menezes aí ajustando. Sim. Aí no primeiro semestre ele não conseguiu passar pelo Globo, não desmerecendo o Globo, Deus o livre, né? Quem sou eu para falar em termos de qualidade, o Inter tinha que ter atropelado, né? Exatamente, né? Sim. Exatamente. O próprio Grêmio, O próprio Grêmio perdeu para o Mirassol, né? Então são patamares diferentes, mas daí entra aquela questão de um jogo só, né? Porque assim, foi um jogo só, né? Do Inter, né? Isso. Aí foi lá, os caras fizeram um baita jogo lá e ganharam. Isso. Mas tu imagina o que passa, porque a gente passou pelo interior, de vencer o time grande, né? É uma coisa. E nesse ano dessa campanha que nós fizemos, nós tínhamos uma premiação muito boa, né? Sim. Porque o nosso presidente, além de presidente, era um grande gestor, empresário, e ele fazia muito bem isso, né? Então nós tínhamos uma premiação muito boa, até o percentual de cota foi repartido pelos atletas. Sim. Então isso é motivante, né? Pô. Porque para mim o futebol sem dinheiro ele não existe, né? Sim, não tem como tu... Porque daí tu fala de investimentos que são feitos, tu fala de um atleta que é vendido por 10 milhões e a base não trabalha com esses números, né? Então, mas precisa, né? Precisa de dinheiro, precisa dessa formação, precisa desse investimento. As pessoas têm que ter um pouquinho mais de paciência para entender futebol. Exatamente. Olha aqui o que o Pati botou. Boa noite, abraço Júnior, abraço Weber. Podem falar, mas a verdade é que salvei vocês e garanti o título. É um prazer, garotos. Um abração. Vamos deixar. E é verdade, nós somos campeões lá. É verdade, ele fez parte da equipe, né? Um abraço. Obrigado, Pati. Obrigado, Pati. Obrigado por esse título. Cara, e aí tu tem... vai para a Europa. A Europa é muito diferente daqui, muito diferente. A estrutura é também diferente. Como é que foi essa experiência? É muito diferente, porque além da estrutura, tem o lance do clima, né? Em outros países, né? Eu fui para Portugal, mas eu fui em outros países que o idioma, né? É a questão de alimentação, né? Então, existe muita coisa diferente. E o atleta, ele precisa. E o futebol, por exemplo, no meu patamar que eu fui, nós não tínhamos tempo. Porque a gente tinha que estar sempre provando. Sempre provando, né, cara? Pressão direta. Uma coisa que também ninguém sabe, ninguém contou, que quando eu fui para a Suíça, eu fui como contratado. E, inclusive, eu achava que tinha ido contratado. Quando eu cheguei lá, eu viajei, eu descansei e eu entrei em campo às 2 horas da tarde, com fuso horário, contra um time da capital, e eu estava sendo avaliado. Sendo avaliado? Eu estava sendo avaliado. Eu só fiquei sabendo isso depois de uns 30, 60 dias, quando a gente começa a entender o contexto, começa a ver, as pessoas começam a conversar contigo, e aí eu fui ver se naquele dia tivesse ido mal, já tinha voltado já. Tinha voltado. E isso aí
Pouquíssimas pessoas. Bom, eu estava sozinho, ninguém Sim, sabia. ninguém sabia. O empresário era suíço que me levou. Então não tinha como conversar com ele. E depois, conversando com ele e com um treinador que era francês, eles confessaram que aquele foi uma espécie de teste. E isso dá uma diferença, tu se soubesse antes do jogo, talvez tivesse dado uma diferença, talvez? Não, porque tu tava com a cabeça, já tava... Não, porque eu vinha de uma preparação pro Gauchão. Sim, já estava bem preparado. Eu tinha feito o jogo contra o Grêmio, nós tínhamos empatado 0-0 contra o Grêmio e eu viajei naquela semana. Sim. E o Grêmio estava bem, o nosso time também estava... Eu vinha numa preparação e eu me preparava muito, né? Sim. Então eu não tava com medo de nada. Só que é uma questão que de repente as coisas poderiam ter mudado. Ter mudado, né? Com certeza. Aí tu jogou Portugal, Suíça, China. China com o Ailton, né? Foi com o Ailton. O Ailton que me levou, né? Sim. O Ailton, eu cheguei do Ceará e eu tava em Torres, tava na minha terra, né? Com meus pais, né? Com a minha família. E aí o Ailton, tu quer ali fazer um joguinho comigo? Eu digo, pensei que era, né? Na volta aí. Manter a forma, né? Sim, no Cial ali. Com o Cial, sei lá. Não, cara, é o seguinte, nós vamos fazer aí 3, 4 jogos aí, um deles é contra o Milan, e aí eu vou te botar nessa jogada. Eu falei, eu vou, né? Claro, mas como que não? E aí me arrumou até um dinheiro, eu fui. Então, naqueles amistosos que eu fiz também, eu estava sendo avaliado, e já era um profissional. Já era profissional. Já era um profissional. E aí eu fui e o pessoal disse, não, vamos contratar. E aí foi. É assim que acontece. Tu foi avaliado contra o Milan. Exato. Imagina que... Tchavchenko. Só isso? Tchavchenko e o zagueirão lá, o Maldini. Esse jogava demais. Esse era demais. Esse era zagueiro de verdade. Esse eu tive o prazer de atuar contra, né? Sim. Isso dá o cara pega umas coisinhas, né? Na frente. Serginho cruzando, imagina o Serginho cruzando. É uma força enorme de boa qualidade. Sabe quem me lembra o Serginho? Negão Juliano. Negão Juliano, cara. Tá nos acompanhando parecido, aí. Né? Parecido. Qualidade, perna torta. Perna torta. E o Juliano tá nos acompanhando sempre aí. Tá bem preparado fisicamente, cara. Tá bem. Tá bem fisicamente, tá bem. Lembra que nós fomos na casa dele uma vez ali? Ele tava aqui, ele foi morar aqui, né? Eu faço muito esses comparativos, entendeu? Sim. Quem eu atuei, quem eu tive o prazer de atuar com aqueles caras que foram craques comigo na Memoré, entendeu? Tipo tu e tal. Né? Sim, é bom, eu vou fazer. Eu faço. Eu não vou nem pedir pra te fazer comparação porque eu não... O meu auge foi na Paraíso contigo. Olha aqui, cara, o Gilmar Careca lá de Sapucaí, botando boa noite, amigos. Boa noite, Gilmar, obrigado por estar com a gente. E o Sandro Marcelo, botou grande Weber, abraço, mano, velho. O Sandro Gago, cara. Gago, esse aí jogava demais também, gente boa demais, gente né? Boa. E esse é parceirão que eu quero trazer ele aqui também. É legal, cara. A gente, né, uma oportunidade de pelo menos dar um alô. Dá um alô, a gente com essas redes sociais ajuda, né, cara? Ajuda, saber que o cara tá bem, né, cara? É. Mas é um grande parceiro, quero trazer ele aqui também. Um abração pro Sandro, né? Eu queria perguntar pra ti assim, cara, e aí tu, sempre zagueiro, lógico, mas qual é a tua referência, assim, que tu tinha, né? O cara geralmente tem uma referência, aquele zagueiro, aquele que é o cara, assim, né? Te dava... Eu tinha, claro, como menino, né? A gente sempre tem, né? Sim. Mas assim, o fato de ter jogado contra Mauro Galvão, Adilson e outros, né? Mas só que eu gostava assim de zagueiros mais técnicos, né? Porque eu gostava mais, eu achava que facilita muito para a equipe quando o zagueiro sai jogando, né? Sim. Então eu tinha esse entendimento, eu gostava muito desse entendimento, eu queria aprender isso. Então, por exemplo, 96 nós enfrentamos o Grêmio aqui, aquele Grêmio de campeão, né, da Libertadores. Sim. E tal, e o Adilson saía jogando de dentro da área, né? Qualidade enorme. Eu tive um outro zagueiro também que faleceu, que foi Oscar Sanches, que ele jogou na seleção, né, do país dele, e um cara fantástico, uma personalidade, ele jogou no Independente da Argentina. Então, a minha referência é desses atletas, assim, que jogavam de zagueiro, que tinham mais qualidade para sair jogando, porque eu entendia, não porque eu quisesse ser técnico ou não, né, ou
eu fazia a minha parte, e só que eu gostava muito disso, desse entendimento, para que a equipe desenvolvesse melhor, né? E sair com a bola trabalhada é diferente. Bem né? diferente, bem diferente. E é tão bonito. Hoje o zagueiro hoje que dá só balão, acabou, não tem mais, né? Tem que já começa a jogada com ele lá, né? Exato. É a modernidade, né? Então às vezes a gente vê certos dirigentes falando que o zagueiro tem que ser zagueiro. Não, mas não existe mais zagueiro que tem que ser zagueiro e dar balão. Sim, tem que sair fora de contexto, né? E tu sempre foi um cara também, a gente sempre te acompanhei. Tu nunca foi um zagueiro também, aquele zagueiro violento, né? Sempre foi aquele zagueiro mais firmezinho, mas nunca aquele cara maldoso, nunca... Porque pra te ver, assim, quando eu me deparei com o Popeye, o Popeye jogou em Flamengo de 81. Sim, só os fera. Então, aí o Popeye, ele me dava algumas dicas, embora não fosse um zagueiro, de como antecipação. Ele tinha uma virtude muito, muito grande, assim, que eu via, que ele conseguia pegar o 2-1 na marcação. Ele marcava, quando ele ia devolver o 2-1, ele roubava. E eu perguntava muito isso para ele. Então, a gente trabalhava muito antecipação. Eu, como gostava de treinar muito, então eu treinava alguns fundamentos que me ajudavam a não ser tão faltoso. Sim. Mas eu fazia falta, eu chegava, eu né, às vezes chegava atrasado, eu fui expulso, mas eu procurava ter essa dinâmica de chegar antes da bola, mas não chegar antes, até para te começar a jogada já, né? E depois, quando eu fui trabalhar também, como, né, fora do futebol, não sendo mais atleta, eu sempre procurei ajudar os atletas dessa forma também, da mesma forma. Inclusive, o zagueiro que estava conosco lá em Volta Redonda, que foi o Marcelo, que ele estava no acidente da Chapecoense. Sim. Ele saiu, ele queria ir embora do Volta Redonda, ele ganhava R$ 1.200. E ele era um zagueiro, sabe? Ele tinha muita dificuldade para sair jogando. E ele tinha uma virtude maior dele, é a velocidade. Até por isso que o Flamengo levou ele. Claro que a gente sabia que é dessas coisas que acontecem, né? Um time grande levar o cara do interior a jornada dele era bem mais difícil, né? Mas ele sempre, a gente trabalhou sempre isso nele, né? Para que ele tivesse essa virtude da velocidade, para que pudesse sobressair. Eu não sabia que ele ia para o Flamengo, mas fiquei feliz, né? Sim. Fiquei feliz porque ele chegou aí para o Flamengo, depois quando veio emprestado para cá e teve a fatalidade do acidente. Esse momento triste do nosso futebol, né? A história do Chapecoense lá. E aí, Weber, tu vai para a Europa. Eu me lembro que eu falei contigo, inclusive, nesse jogo, tu até citou ali já, Grêmio e Bolívar. E a gente esteve na Bolívia, jogando Libertadores. Isso, exato. Esse é um outro momento também especial. Isso aí é uma experiência única, né? Para mim, que não tinha, né? Que nem te digo, né? Para quem todo ano está no Libertadores é uma coisa, né, Júnior? Agora, para mim, que não tinha tido essa experiência de conviver com atletas da seleção, né? Sim. E o mundo que nós vivíamos lá dentro da própria Libertadores é bem diferente do que eu vivia, entendeu? Então, isso são experiências muito válidas, né? Isso é impressionante. E lá tinha questão de altitude, essa coisa toda? Tem. E era difícil mesmo, era complicado? É bem complicado mesmo. E até as pessoas falam que falta o ar. Não, o ar não falta nunca, né? Se faltar o ar, a gente morre. Sim. Né? É que a questão da recuperação, né? Tu tem segundos de recuperação, né? Que acontece conosco aqui embaixo, né? Fora da altitude. E lá a recuperação demora um pouquinho, né? Então a gente tem que estar adaptado também. Tem que estar adaptado. Eu tive muita dor de cabeça no início. Mas eu cheguei lá treinando forte, numa pré-temporada, tive jogos, né? E fui me adaptando. A dor de cabeça, o Dr. Duarte, nunca vou esquecer o nome, todos os dias, às 2h da tarde, eu tomava um medicamento para dor de cabeça, porque eu não aguentava de dor. E isso ninguém quer saber, né, Júnior? Sim. Ninguém quer saber disso. É a tal daqueles caras que vão dizer, que sorte, jogou Libertadores, mas não sabe o que tu... Essa é a sorte que eles falam, eles né? Falam para mim, sempre falaram para mim, às vezes me criticavam e tal. Tudo de boa, tá tudo certo. Sim. Falam. Essa é a tal de sorte que eu não acredito. Não é? Porque tudo que tu passou, eles não sabem o que tu abriu mão, né? Para poder ter seguido tua carreira, ter sido vitorioso. E agora, Weber? Ter jogado da bolinha. Depois tu chegou a carreira, quantos anos tu chegou a carreira? Eu encerrei com 37. Aonde tu chegou? Aqui no Sul? Aqui no Sul, jogando a segunda divisão. Eu me lembro
que eu ia pro Globo Esporte, olhar o Globo Esporte, gol de Santa Maria, gol no final, o Weber fazendo gol, dando entrevista. Eu digo, eu conheço esse cara, ele fazia gol na Paraíso comigo, agora tá aqui fazendo gol no Gauchão, no Inter de Santa Maria. Foi uma época muito boa também, né? 2008, né? Pegamos o Paulo Porto, já tinha sido escolhido 2 vezes o melhor treinador do estado, né? Sim, pô, cara. E aí tive o prazer de trabalhar com ele. E esse ano, né, 2008, nós fizemos uma campanha excepcional no primeiro turno e terminamos muito bem. Não sei se vai repetir o feito, né? Então, e aí de vez em quando eu ia lá e fazia um golzinho para ajudar. Né? Eu me lembro no Globo Esporte, eu vendo o Weber metendo gol. E aí tu chegou com 37, passou pelo Sapucaense também. Encerrou no Sapucaense? Sim. Não. O Sapucaense foi coisa rápida, né? Foi coisa rápida um ano antes. Sim. Até fiquei triste porque faleceu o Chico. O Chico e agora faleceu o Lauri, né? O Lauri também acabou falecendo, que era o atual presidente. E o Chico um pouquinho antes e o Lauri agora. Cristianete, né? Né? Conversando com as pessoas, alguém de Sapucaí me falou. Sim. E na época foi, né? Era folclórico, né? Então, sim, era um cara muito identificado aí com o Sapucaí, né? Tinha muita história também. É. E hoje tu joga tua bolinha? Como é que tá? Hoje eu tô querendo jogar, mas não tô jogando muito. Mas de vez em quando eu tenho uns amigos, Júnior. Nós vamos. O Alex. Tô devendo, porque ele tá sempre me convidando e eu não tenho cumprido com ele, mas já disse pra ele que na próxima oportunidade aí que eu vou querer voltar, né? Porque eu bolinha, né? meio desativada. Sim, o cara precisa. Mas é sempre bom, né? É sempre bom aquela resenha, mas aquela resenha desse cara ali, melhor, cara. Né? Não é a melhor parte que tem, é melhor, né? A gente tem uma turma muito boa ali. Aguentar o Tite, né? O Tite, cara, tá louco. O Tite tem cada história, meu caro, rapaz. Tu imagina se o Tite tivesse jogado 1 ano no Flamengo? Não, se tivesse jogado 1 ano no Flamengo, eu não sei o que quer ser, cara. Ele tinha destruído o Flamengo. O Flamengo nunca mais ia ser o mesmo, cara. Que figura fantástica também o Tite. Grande parceiro nosso, meu vizinho, inclusive, aqui. E eu vou trazer ele aqui no programa já. Em seguida tá marcado já, inclusive, com ele para contar um pouco de história. E esse tem história. Eu tenho certeza que a audiência vai ser forte. Vai ser forte. Esse tem que respeitar. Tem que respeitar. Esse aí tem muita história no futebol e também fora do futebol, né? Principalmente. Fora isso aí só 5%. Só 5%. Esse aí é uma figura incrível. Pois é, Weber, a gente vai conversando, a conversa tá muito boa, mas já deu 1 hora de programa, cara. Tu vê, passou rápido, hein? Passou rápido. E ficou um monte de história pra gente contar. Eu volto. Vamos fazer isso aí, isso que eu ia te falar. Acho que foi um gostinho de quero mais, né? Porque deve estar passando o horário ali já. Quero agradecer o pessoal que participou aqui, várias pessoas mandando abraço aqui. Depois eu vou mandar para cada um. Obrigado pela participação. Teu Crédito, Iodê, Tríade Seg, Cote Sat, Redsil Metal, Barbearia do Dinei, Salgados da Tidoca, Turi Santa Rita, Arena Futsal do Muca, lembra do Muca, nosso goleiro? Meta Academia do Enéas também, nosso parceiro, Chimia da Vaniva, Cracker Suspensões e o Sabor Açoriano, nossos parceiros da página. E também agradecer o Matheus, né, a Carla, que estão nos acompanhando aí. Weber, quero te agradecer muito a tua presença aqui, foi um dia especial para mim novamente, porque a gente poder relembrar algumas histórias e tão bom poder estar junto, né? Obrigado por ter vindo aí, cara. Não, eu que agradeço a tua família que inúmeras vezes me recebeu de uma forma fantástica, né? Teus pais, a Carla, o Matheus. Então, para mim, o que vale é isso. Em 91 nós nos conhecemos, jogamos ou deixamos de jogar, mas continuamos amigos. Exatamente. Muito obrigado. Isso é maravilhoso. Isso eu acho que é o bom do futebol, né? A gente poder estar hoje aqui reunido e através do futebol lá atrás, conhecendo as famílias. Quero agradecer. O Pati botou aqui. Se precisar de goleiro, já sabe. Claro, Pati. Tá bem, Pati? Tá bem. Tá em forma, cara. Tá em forma. Se precisar dele, vamos te chamar. E vai ter um joguinho, vamos te chamar. Mas o Pati tem que ser na praia. Não pode no campo, não é bom. Ele é bom na praia. No campo a gente bota ele na frente. Lá o sintético também não... Não, ele é bom, mas não é tanto. Na praia é melhor, na né? praia ele se atira com facilidade. Exato. É um cara que tem muita história. Eu quero trazer ele aqui pra contar a história. Tu imagina? Tu imagina a história. Outro pico de audiência. Outro pico. O pai eu já trouxe aqui, contou um monte de história. Nossa. E qual é a despedida número 527? 527 agora. A próxima despedida dele nós vamos fazer agora. Esse final de ano, fazer uma despedida dele, né? Pra ele... Faz uns 8 anos que
Mas é uma pena. Ele falou esse dia no programa que ele participou comigo, ele disse que Deus fez tudo certo, só fez uma coisa errada que foi deixar ele envelhecer. Ah, acredito. E é verdade, né? Acredito. Porque o cara dava show, né? Dava. Show. Nós aprendemos muito com ele. Show. Ah, que momento especial nós passamos, né, cara? Né? Dentro do futebol, dentro das amizades que a gente fez. Weber, ficou o convite pro Gostinho de Quero Mais pra próxima, então. Nós vamos fazer um novo programa que vamos contar mais. Então, vamos trazer um convidado aqui pra nós bater um papo. Tem o Camilo, que eu quero trazer aqui. Tem um monte de cara pra gente trazer, hein? Negão Camilo era bom, hein? Vou trazer ele aqui. Pode ter certeza que eu vou trazer. Gente, eu quero agradecer a presença de todos aí, a participação de todo mundo no programa. Depois, assim que acabar o programa, o Matheus já vai estar lá no YouTube, Júnior 10 Araújo. Mais uma vez, muito obrigado, Weber. Obrigado a todos que participaram. A palavra que eu uso nesse momento, como sempre tenho feito, é gratidão, cara. Gratidão é a palavra mais perfeita para esse momento aqui. Gratidão por tudo que a gente está vivendo. E beijo no coração de todo mundo. Amanhã nós estamos lá no Aimoré. Sábado agora tem um jogo dos ex-atletas no Aimoré. Opa! A Associação dos Ex-Atletas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, do Paulinho Andrade, do Loivo. Eu vou estar lá no sábado, amanhã vai ter um programinha à noite lá, talvez tenha um bate-papo com o Loivo. Depois, dia 27, o Gilmar está fazendo um jogo no Obras ali também, da Associação de Esportes de São Leopoldo. E aí começam os jogos beneficentes que a gente vai estar junto aí. Sábado, então, no Aimoré. Beijo no coração de todo mundo, pessoal. Até mais.